aproveitando que está gravando, né? Para mim é uma honra estar aqui com meu professor do ensino médio. Aprendi muito nas aulas de sociologia, aprendi não apenas a disciplina, mas o olhar, né, mais observativo, assim, um olhar diferente para o mundo. E foram professores como você que me inspiraram muito. Tive outros, mas você é um deles que me inspiraram bastante. Eu agradeço por você aceitar o convite e me sinto honrada por essa noite. Então, a gente vai começar por você, né? Assim, peço que você se apresente para o pessoal que está nos ouvindo e para nós que estamos aqui. E depois a gente fala sobre o filme. Boa noite para os que estão presentes nesse momento. Bom dia, boa tarde para aqueles que vão assistir pela manhã ou à tarde. Meu nome é Sérgio, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro e me formei em Ciências Sociais, fiz o bacharelado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu recebi no início dos anos 2000, eu recebi um convite para trabalhar em Goiânia com assessoria política e organizações não governamentais. Fui para Goiânia, vim do Rio de Janeiro para Goiânia e fiz minha licenciatura em Ciências Sociais na UFG, para ser professor. Logo após, passei no concurso do Estado, para professor de Sociologia, e vim morar em Anápolis. A minha esposa é de Anápolis, eu conheci ela em Goiânia. Depois eu fiz uma especialização em Ciência Política, fiz um mestrado em Ciências Humanas, Ciências Sociais e Humanidades da UEG, que é o Território de Expressões Culturais, que é um mestrado novo. Eu sou da segunda turma. E, no momento, eu estou fazendo o doutorado em Ciência Política na Universidade de Brasília. E eu peguei licença no Estado para fazer esse doutorado, porque é muito pesado, puxado, e não é possível continuar dando aula e fazer o doutorado. Então, nesse momento, eu estou apenas me dedicando exclusivamente ao doutorado. E quero agradecer a Beatriz pelo convite. O cinema, ele exerce muitas funções, além do entretenimento, reflexão, pensar, né? Seja qual for o tema. Então, primeiro ver a apresentação da sua leitura sobre o filme Os Esquecidos, de Luis Buñuel, que é um filme de 1950. O Luis Buñuel, ele é um espanhol que foi morar no México e o filme Os Esquecidos já é dessa fase mexicana. E o filme foi gravado nos subúrbios do México com personagens reais. Quando ele foi lançado no México, ele passou 3 dias, né, no cinema comercial e foi censurado porque incomodou ao governo e à alta sociedade. Depois de algum tempo, ele ganhou o prêmio do Cannes e voltou a ser reconhecido no próprio México. Então, assim, tem várias curiosidades que rondam esse filme. Ele era para ter um final diferente do que ele foi finalizado. Então, é um filme que eu achei incrível, né? Eu assisti ele recente também, eu não conhecia, foi o Gabriel que foi para mim. Então, eu queria ver as leituras que a gente pôde ter, as várias leituras desse filme. Ok. Eu não conheci o filme e gostei bastante. É um filme tem uma pegada bem social, sociológica, as questões sociais, a desigualdade social. Um filme da década de 1950. E logo no início do filme, né, tem uma chamada em que uma voz apresenta os problemas, né, os problemas das grandes metrópoles. Não só da cidade do México, mas Nova York e outras grandes metrópoles do mundo. Então, numa sociedade capitalista, industrial, um processo de industrialização. E a gente tem nas grandes cidades do mundo, naquela época, né, a apresentação fala em pobreza, miséria, crianças sem educação.
todas as questões que são apresentadas no filme, a gente chama de questões sociais, né? Os personagens, as crianças, os adolescentes, a pobreza, a fome, questões familiares, falta de amor, de carinho, são todas questões que estão no campo sociológico, mas também no campo da psicologia, no campo da filosofia, no campo econômico. E é um filme bem sociológico, né? E eu estava depois fazendo uma pesquisa do Luiz Buñuel. Ele teve uma relação com Dalí, foi influenciado pelo surrealismo, né? Um dos motivos de ele ter saído da Espanha foi por causa da ditadura do general Franco, foi cruel, violenta. E aí me chamou a atenção os personagens, né? A gente tem o Hannibal, né? O Hannibal é um jovem que foi preso e sai da prisão, ou fugiu da prisão, ou foi liberto, e aí ele reencontra um grupo de outros adolescentes, crianças, né? E começa a exercer um papel de liderança, né? De herói, de influência, de pessoa que manda. Ele começa a influenciar o Pedro, que vai ter mais contatos com ele, e o que mais me chama a atenção no filme é a pobreza e a desigualdade social, que é muito forte e marcante na periferia da cidade do México. Crianças abandonadas, crianças sem escola, ausência do Estado, ausência de governo, ou quando o Estado estava presente, era através da polícia. A mãe do Pedro, né, aquele menino que, deixa eu lembrar que é o Pedro mesmo, o Pedro era uma criança que ficou bem claro a necessidade que ele tinha de atenção, de carinho, de amor da mãe. E a mãe não conseguia transmitir esses sentimentos, né? O Pedro perdeu o pai, a mãe tinha acho que 2 ou 3 crianças menores, né? Vida dura, e o Pedro vai ser a criança, o adolescente mais influenciado pelo Hannibal. O Hannibal, o filme dá uma ideia de que ele, na prisão, ele aprendeu muitas coisas. E tudo aquilo que ele aprendeu na prisão, ele começou a colocar em prática e começou a seduzir, exercer liderança sobre as outras crianças e adolescentes. E tem um momento, o filme ele é bem profundo, né? Então, o Hannibal é um grande vilão. Na verdade, não era vilão, né? Todas aquelas crianças são consequências da desigualdade social, da pobreza, da ausência do Estado. Alguns assistentes sociais não gostam de usar a palavra família desestruturada, tem um debate sobre isso. Mas as famílias eu também não gosto de usar esse termo família desestruturada, mas a família tem um papel nesse processo, né? Então, essas crianças não estavam na escola, estavam nas ruas, roubavam, furtavam, exerciam atos de violência, fumavam, né? E aí tem uma cena que eles vão ter contato com o cego, né? Tem aquela criança que foi deixada no mercado pelo pai, o pai abandonou a criança no mercado, olha só, o pai abandona o filho no mercado, e aí ele começa a ter contato com o cego, e no outro dia o cego volta e ele acaba ajudando o cego. E o cego era um cego que abusava de uma menina, né? Assediava uma criança, um adolescente. O cego tinha uma visão de mundo autoritária. Em alguns momentos, diante dos conflitos com os adolescentes, de roubos e furtos, o cego ele cita um general, não lembro agora o nome do general. Então, o cego tinha uma visão muito punitiva, de violência, de que o general fulano, se tivesse vivo, ou na época do general fulano, tudo seria resolvido com a força e violência e teria ordem. Que é uma visão muito funcionalista, né? Chega lá, usa a violência e resolve os problemas. Então, o cego era um problema também, né? A família daquela adolescente, que tem um irmão, né, que tinha um cabo, que tinha um avô, me chamou a atenção, no final do filme, a insensibilidade do avô e daquela adolescente quando encontra o Pedro morto. O Pedro foi morto pelo Hannibal, né, na fazenda, e o avô da menina, com medo da polícia, fala, não vamos chamar a polícia aqui, vamos desfazer dele. E desfazem do corpo do Pedro num lixão. Então, o filme mostrou esse aspecto da insensibilidade, uma brutalidade da vida,
A pobreza, a desigualdade social, a violência, deixa algumas pessoas insensíveis, brutalizadas, e todas aquelas crianças, elas eram vítimas, né? Vítimas da sociedade, da ausência do Estado, da ausência do governo, famílias que não conseguiam dar carinho, atenção, não tinham escola. Então, essa leitura bem rápida que eu fiz, né? Então, a grande questão, a desigualdade social, né? O filme deixa bem claro, as grandes metrópoles do mundo estavam no processo de industrialização, tinha emprego, mas uma parcela da população não conseguia ter condições de trabalho, a miséria aumentou, a pobreza aumentou, ou quando tinha emprego, eram empregos precários, salário baixo, em condições precárias de trabalho. Essa é a questão central. E teve uma cena que me chamou a atenção, em que a mãe do Pedro decide levar ele para uma instituição que capacitava jovens com alguma profissão, com algum ofício. E teve um momento, após o Pedro tenta comer o ovo, os meninos chamam a atenção dele, ele briga com os meninos, depois começa a bater na galinha. E teve uma cena em que o Pedro, ele gostava de galinha, de animais, e que a mãe dele bate nas galinhas, e aquilo foi muito traumático para ele, né? Então, naquele espaço, naquela oficina que ele foi aprender uma profissão, ele repete o ato da mãe, diante da raiva, diante do ódio. A mãe do Pedro, ela reproduzia sentimentos, a maneira como ele tratava o Pedro. A dureza da vida faz as pessoas agirem daquela forma, né? Ficarem sensíveis, não conseguirem transmitir emoções, sentimentos de amor, de carinho. E o Pedro teve um momento que o diretor daquela instituição capacita para uma profissão fala para ele, olha, eu vou te dar tanto para você comprar um cigarro para mim e voltar e trazer o troco. E ele foi fazer isso no caminho contra o Raibo. E aí o diretor, dialogando com o assistente dele, ele faz um comentário que é mais ou menos assim, não se tem como aprisionar a miséria, a fome, né? Você pode aprisionar uma pessoa, mas a miséria, a fome, ela pode gerar transformações sociais, movimentos sociais, revoltas, conflitos. Isso me chamou muita atenção, né? Então, a minha visão principal do filme é que a gente tem desigualdade social, pobreza, que não é natural, não é normal, é consequência de como se organiza o mundo do trabalho, da produção na sociedade capitalista e também das relações políticas, né? Essa é a questão central. E isso tudo faz a ausência do Estado, a ausência do governo, famílias que não conseguiam atender, crianças na rua, crianças sem escolas. E no final, aquela questão da insensibilidade daquele senhor com sua neta, e aquela menina que joga o Pedro no lixão era amiga do Pedro. Amiga do Pedro. E aí eu estava pesquisando ontem, eu estava fazendo umas leituras sobre a situação das crianças no Brasil. Tem uma ONG chamada Visão Mundial. Essa ONG fez uma pesquisa e nessa pesquisa constatou-se, dado do ano passado, 2020, 70 mil crianças vivem com fome no Brasil. 70 mil crianças vivem com fome no Brasil. A pandemia aumentou provavelmente esse caso. 19% dessas crianças dizem que dormem com fome. 19% de 70 mil dizem que dormem com fome. 37% dessas crianças, de 70 mil, declaram ter sofrido algum tipo de violência. 70% dessas crianças, de 70 mil, foram vítimas de violência doméstica e 12% realizam algum trabalho infantil. 79% informaram que nunca tiveram contato com roubo, furto, assalto. Então, no Brasil, se a gente for fazer uma contextualização, nós temos em algumas periferias e algumas favelas no Brasil uma situação que lembra um pouco o filme. A situação ainda é bem marcante no Brasil, né? Violência doméstica, criança fora da escola, prostituição infantil, assédio, violência doméstica, é uma realidade no Brasil. Eu achei interessante nesse filme que o diretor ele conseguiu trazer 3 histórias paralelas, né? Ele focou em 3 meninos diferentes, né? Que é a história do Jairo, do Pedro e do Olhos Pequenos, né? Que foi o camponês abandonado pelo pai.
E sempre o cego entrava com umas coisas, por exemplo, isso sempre acontece todos os dias, né? Então já oferecia trabalho em troca de comida e já demonstrava atitudes de abuso e de trabalho escravo infantil. Então, ali também tinha Pedro, que estava sempre tentando, de um jeito ou outro, agradar a mãe, arrumar um trabalho, mas com certos caminhos que foram aparecendo, né, ao longo da sua vida, acabou que ele sempre se atrapalhava, por mais que ele tentasse, alguma coisa dava errado. Então, essas 3 histórias, né? Teve um momento das cenas do filme que o Jaibo conta para a mãe de Pedro como que ele nem sabia qual era o próprio nome dele, né? Que ele não conheceu o pai, que a mãe morreu quando ele era criança. Então, esses vários fatores que faz com que o corpo se expresse da maneira de conseguir sobreviver, né? Assim, porque todo instante, né, desde quando eles nascem até o fim mesmo, a corrida pela sobrevivência. Eu acho que foi uma das coisas que me marcou, assim, é claro que tem cada personagem tem uma história diferente, né, a menina que tem uma enferma, por exemplo, é abusada assediada tanto pelo velho cego quanto por Jaibo. Então, assim, demonstra vários corpos, assim, em reações e lutas por sobrevivência em situações diferentes. As várias histórias cruzadas, né? Porque apesar de serem diferentes, acontecem em um mesmo local, em uma realidade bastante próxima entre eles. Né? E que hoje, atualmente, se repete, e tocando no assunto sobre a pandemia, várias outras crianças, muitas mais crianças agora ficaram órfãos, né? E qual que é o futuro dessas crianças? O que o governo tem pensado sobre isso, né? O acolhimento, a educação, esse afeto. Teve um artigo, Beatriz e Catherine, na Folha de São Paulo, foi na semana passada. Esse artigo é de uma colega do doutorado, lá da UNB, e ela fala justamente dos órfãos da Covid. Né? O que serão dessas crianças? Quem cuidarão delas? Né? Qual o papel dos 3 estados da federação? Dos 3 entes, qual o papel do governo federal, do governo estadual e do governo municipal? Né? Foi-se criada alguma política específica para atender essas crianças? A questão emocional, os traumas, as necessidades de sobrevivência, alimentação, pagar manutenção de casa, o que vai ser feito com essas crianças? Quem vão cuidar dessas crianças? Né? Então, esse governo não criou uma política para essas pessoas órfãs da pandemia. Né? Esse governo, afinal de contas, ele colaborou, né, para que pessoas morressem. Antivacina, anti-ciência, anti-intelectualismo. Eu gosto de contar uma história, Pedro. Eu estava lembrando de uma história que eu gosto de contar sobre uma senhora num bairro de classe média alta, e essa casa dessa senhora é assaltada por 3 jovens. Resumindo a história. E aí, esses 3 jovens, um dos jovens, o pai morreu, ele passou por várias instituições de ressocialização do menor. O outro, o pai e a mãe preso, envolvido com droga. E o terceiro, a mãe também morreu. E os 3 jovens envolvidos com droga, eles assaltam a casa de uma senhora e eles vão presos logo depois. E aí algumas pessoas e alguns alunos acham que esses jovens, esses 3 dessa história que eu conto, que eles assaltaram, foram roubar a casa da senhora porque eles quiseram. Não foi porque que eles quiseram. Né? Quando eu falo isso, não é que eu esteja justificando e legitimando um roubo, um crime ou violência. Não. Existe alguém quando comete um crime, obviamente tem que pagar por isso, mas para se resolver essa violência, essa criminalidade, tem que se entender as causas. Por que as pessoas
cometem crime? Quais são as causas dos roubos, dos furtos, dessa violência de uma forma genérica? Entender a causa é a principal maneira de você combater. Então, quando a gente olha para o filme, né, a causa dos meninos estarem roubando, fumando, fora da escola, é a questão social, a total ausência do Estado. Ninguém se preocupa com aqueles meninos, né? Não existia nenhuma política governamental. Tinha aquele espaço de qualificar adolescentes para ter uma profissão para o mercado de trabalho, mas não era algo que era difundido, era mais alguns jovens que tinham alguns problemas comportamentais. Então, é preciso entender as causas dos problemas. Tudo tem uma causa, tudo tem um motivo. Ninguém vira bandido, criminoso porque quer, né? Existem pessoas que, diante de algumas situações, não conseguem lidar com aquelas situações e acabam escolhendo determinados caminhos e sofrem as consequências por isso, né? Eu não vejo isso como uma questão, ele quis assaltar, quis roubar, quis fumar. Não, não é por esse o caminho. Existem situações que pessoas não conseguem lidar e acabam se envolvendo. O Pedro, por exemplo, no filme, ele acabou sendo envolvido pelo Raibo, né? Chamou acho que é o Julian, que tinha denunciado o Raibo, né, quando o Raibo cometeu um crime. O Raibo foi preso porque o Julian denunciou ele, e o Raibo, quando foi até o Julian no filme, ele queria fazer a vingança, né? E o Pedro vai chamar o Julian, né, e eles começam a discutir, e o Raibo mata, e o Pedro acabou sendo conivente. Então, o Pedro, as circunstâncias, as situações sempre eram, como é que eu vou dizer, colocavam o Pedro numa situação sempre difícil. E algumas pessoas em situações difíceis não conseguem lidar com isso, ou lidam com isso com muitas dificuldades, e acabam, às vezes, escolhendo caminhos que não são os melhores. Kathleen, o Capitães de Areia, eu li, eu vou comprar para o meu filho, que é adolescente. É um dos melhores livros do Jorge Amado. Eu li, acho que foi o quê? Década de 80 ou 90. É um livro fantástico do Jorge Amado. Eu vou ler os comentários dela, porque às vezes quem for ouvir por podcast não vai estar entrando no assunto. Então, para incluir, a Catherine está escrevendo aqui no chat. Tem uma obra do Jorge Amado, Capitães da Areia, que traz uma narrativa parecida do filme. Acontece na Bahia, retrata a vida de um grupo de menores abandonados que crescem nas ruas da cidade. Esse comentário também me lembra do filme Ônibus 176, 174, vou confirmar. 174. Tem um filme também chamado Pichote, acho que da década de 80. Traz um cenário também com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, chama Pichote, com não lembro, uma atriz, esqueci o nome da atriz, quase ganhou o prêmio também. Também é um livro, um filme que vale a pena ver, do cinema brasileiro. Quem não leu Capitães de Areia, vale a pena ler. Jorge Amado é um escritor fantástico, já morreu há alguns anos, mas é um dos escritores brasileiros, antes do... Tem um escritor brasileiro agora que é muito conhecido, é o Coelho, que escreve um pouco de misticismo, mas antes do Coelho, o Jorge Amado era o escritor brasileiro mais conhecido no mundo. Ele levou o Brasil para o mundo, a cultura da Bahia, a cultura negra. Eu tenho a impressão que ninguém conseguiu colocar no livro de uma forma tão clara e bonita as questões da Bahia, do negro e da religiosidade africana como Jorge Amado. Eu ainda tenho que estudar bastante Jorge Amado, eu vi pouco ainda sobre, mas só essas anotações aí eu já me orientam um pouco, assim. Eu gostaria de comentar, então, um ponto enquanto a Catherine volta, não sei se ela vai conseguir voltar, mas a gente vai ler nos comentários aqui.
Outra coisa que me chama a atenção nesse filme é que a saúde daquela época era tão precária, e mesmo já estando em 1950, né, porque não é dizer que não existia ciência, que tais pessoas estudavam, porque existiam pessoas que estudavam, só porque esse acesso ao estudo sempre foi mais elitizado, né, desde antigamente até os dias de hoje. A gente vê que tem muitas pessoas que não conseguem fazer uma matemática básica, ou às vezes é analfabeto, ainda tem muitos casos, muitos lugares do mundo. Mas uma coisa que me choca era a questão da mãe de Matt, né, tá enferma e ser tratada por um pombo, né, e assim, e era uma crença e que aquele velho cego abusador fazia em troca de leite de burra. A proximidade com os Estados Unidos, a cidade do México, o México acabava sendo influenciado de alguma forma pelo que acontecia nos Estados Unidos. E quando a gente pensa na atuação do governo, a gente pensa o quê? Serviços públicos de saúde, educação, tinha aquela escola que aparece no filme que qualificava o jovem para alguma profissão. A gente não vê no filme o Luiz Buñuel, ele não mostra nada da saúde, mas o que a gente lê na bibliografia, na historiografia, na história econômica, é que os pobres não tinham acesso à saúde, né? Não tinham acesso à saúde. E quando o pobre tinha acesso a algo que o qualificava para o mercado de trabalho, com algum curso, era a profissão de baixa renda. O Pedro ele foi levado para um espaço da profissão e foi trabalhar com aves, né? Eram profissões de baixa renda, não eram profissões da elite econômica, da elite política, eram profissões de pobre. E a crendice popular sempre foi muito forte no México. No México, a questão da cultura, da religiosidade, das tradições, do misticismo no México é muito forte, faz parte da cultura deles. No caso do cego, o cego utilizava isso para tirar proveito. E quanto mais pobre, humilde, sem informação era a pessoa, era mais fácil utilizar essas crendices populares, né, como o cego utilizava, né, de passar o pombo no corpo, acreditando que aquilo ali poderia trazer uma cura. Né. E a mulher estava tão debilitada, tão frágil, que ela nem conseguia reagir àquilo. Mas, de uma maneira geral, na América do Sul, a saúde sempre foi um problema da década de 50, 60. O SUS no Brasil é algo recente, é algo da década de 80 para cá. Antes do SUS, pobre, quando precisava ir no hospital público, era um problema danado, passava muita necessidade. Por isso que hoje nós temos o pessoal da saúde pública, das políticas públicas na saúde, tem uma briga para que nós mantenhamos os SUS públicos e que a gente possa melhorar o SUS. O SUS foi fundamental para combater a Covid, na vacinação, né? Embora, mesmo esse governo atrapalhando, sendo incompetente, o SUS foi fundamental. E o SUS tem que ser público, mas tem que ser melhorado, né? Mas mesmo com os problemas que tem, nós conseguimos atender as pessoas mais humildes. Mas naquele caso da década de 50, né, aquela comunidade pobre, aquele bairro pobre, a ausência de saúde ficou clara. Né? O diretor deixou claro, não tinha saúde. O acesso negado à saúde e à informação, né? Porque até que os olhos pequenos, ele comenta que na cultura dele já era diferente, como se tratar enfermos, né? Então, assim, também é uma questão de região e de crença passada de uma família para outra, até porque nas culturas indígenas tudo é mais voltado para medicina natural, né? Com plantas, com outros tipos de rituais, e até eles têm um amplo conhecimento pelas florestas, né? Então, assim, o quanto que essa questão de povo, mas de etnia, é diferente dentro de uma mesma região, que aí a gente repara quanto que Olhos Pequenos ele demonstra vir de um povo diferente, que era os mesmos meninos, Pedro, Jaibo, Julia. Então, poder
conversar um pouco sobre esse cruzamento de culturas dentro de uma mesma região. Os olhos pequenos, né, ele até usava um cordão com um dente, que era um dente de um morto, em que ele acreditava que aquele dente o protegia, e depois ele dá aquele dente para uma menina, né, para que pudesse proteger a menina, depois a menina devolve para ele. O México, essa coisa da religiosidade, do curandeirismo, usar floras, ervas, isso é muito forte na cultura mexicana. Isso é histórico, desde os antepassados deles, faz parte da cultura deles. E é rico, é muito, muito rico. O próprio cego, a música que tocava, como tocava, os instrumentos que utilizava, né, o batuque, uma espécie de viola, era de uma riqueza cultural muito interessante. O cego tinha uma sensibilidade para cantar, tocar, tinha um talento para isso impressionante, mas, ao mesmo tempo, também tinha uma visão de mundo autoritária, quando ele dizia, no tempo do general Porfírio, né, essa violência não existiria, mas ele iria resolver isso, iria colocar ordem, que é uma visão punitiva, uma visão funcionalista da sociedade. E me chamou a atenção, Beatriz, não sei se acho que você vai lembrar, os meninos não tiveram nenhuma pena, nenhuma dó de tentar roubar o cego e depois de agredirem o cego no meio do caminho, tacarem pedra no cego, quebrar o instrumento do cego. E teve uma cena que o Pedro está na casa dele com a mãe e ele se desentende, ele querendo reatar relações com a mãe, querendo trabalhar, querendo ter uma boa relação com a mãe, se desentende e a mãe começa a bater nele. E aí ele inicia uma reação contra a mãe, ele pega um banco e ameaça bater na mãe. E a mãe fala para ele, olha, você vai bater na sua mãe? Por que eu estou contando esse caso? A pobreza, a miséria, a falta de amor, a falta de carinho, brutaliza as pessoas, faz as pessoas ficarem agressivas, né? Que foi o que aconteceu com aqueles meninos. Aquela situação sem escola, porque a escola não é só transmissão do conhecimento, não é só transmissão de saber. A escola é um espaço de socialização, sociabilidade, interação, troca-se experiências, trabalhos de grupo, solidariedade, convive-se com os amigos e convive-se com pessoas de diferentes pensamentos, religiões. A escola, para a criança e adolescente, é um espaço fantástico de aprendizado com diferentes. Ele lida com vários diferentes situações econômicas, diferente religião, diferentes visões do mundo, diferentes ideias de como se deve se comportar, o que é certo e errado. A escola é um ambiente para desenvolver a socialização e a sociabilidade. E aqueles meninos não tinham nenhuma noção de regras, de norma, o que é certo, o que é errado, né? E a vida foi cada vez mais embrutecendo eles. E a mãe do Pedro, né, ela também estava embrutecida com a morte do marido, o fato de ter que trabalhar, a pobreza, cuidar dos filhos. Não sei se você percebeu isso. Percebi sim, quando ela estava entregando o filho para a escola agrária, né, o Pedro, aí ela é interrogada sobre se ela não vai visitar o Pedro. E aí ela fala, eu nem conheci o pai dele, eu tenho que trabalhar noite e dia para comer. E aí ele até responde que às vezes tinha que punir os pais, mas é uma coisa que é passada de geração em geração, né? Vai ver, ela também não conheceu a mãe dela, os pais dela, sempre essa luta pela sobrevivência, não tem nem tempo para pensar o que é carinho e já acostumado com essa brutalidade, reproduz. Eu lembro quando a mãe do Pedro decidiu levá-lo para aquela escola, para que ele pudesse aprender uma profissão, aquele espaço, na verdade, é uma escola, na verdade. Ele tinha regras, tinha normas, conviver em grupo, como se comportar, como agir, o que podia, o que não podia, certo e errado. Ali é um espaço de socialização e sociabilidade. Eu lembro, Beatriz, minha mãe teve 12 filhos. Eu fui o último. 12 morreu, em 2008 morreu um irmão meu. E minha mãe
Minha mãe é da Paraíba, meu pai é do Rio Grande do Norte, e olha só como que a vida é bruta. A minha mãe conta que meu pai é negão, aquele negão meio moreno, meu avô tinha um armazém, e meu pai chegou no cavalo branco querendo namorar a minha mãe. E o meu avô branco não deixou, não aceitou, falou, você não vai namorar com esse negão. Né? Moral da história, minha mãe fugiu e teve 12 filhos. E aí, meu pai veio primeiro para o Rio de Janeiro, chegou na década de 50, no Rio de Janeiro, na década de 50, e depois a minha mãe veio. Só que eles eram pobres. Né? E os meus irmãos mais velhos foram 4 irmãos meus, foram para uma espécie de orfanato, porque minha mãe e meu pai não tinham como sustentar todos nós. Né? Foram para o orfanato, e minha mãe, todo sábado, ia visitar os meus irmãos. Eu nem tinha nascido ainda. Então, assim, mas ela conseguiu, tinha afeto, tinha sentimento. Né? Mas a mãe do Pedro, ela não conseguia exalar um sentimento de amor, de carinho, e largou, entregou o filho. Né? E teve um momento quando, acho que é o diretor, ou o juiz, a autoridade fala para ela assim, você não vai visitar, a criança precisa de carinho. E aí o Pedro ele se revolta totalmente, fala assim, antes eu não tivesse sua mãe. Eu lembro, antes da pandemia, teve um carnaval no Rio de Janeiro, que a Mangueira foi campeã. E o samba da Mangueira era um samba que tinha uma pegada muito social, das questões sociais. E um dos compositores do samba enredo, da Mangueira, ele era um carteiro. E esse carteiro, ele conta uma das inspirações do samba enredo, não lembro agora a letra, mas tinha uma pegada social muito forte, desigualdade, violência. Ele conta um caso que ele estava no centro do Rio de Janeiro, fazendo entrega de cartas, e um jovem de, acho que era 12 ou 11 anos, tentou roubar alguma coisa numa loja, e as pessoas pegaram esse menino, ele fala que era 12 anos, mais ou menos 10 ou 12 anos, estavam batendo, e ele chegou lá e falou, calma, interviu, iam matar o menino. E ele pegou o menino e falou assim, olha, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar. Né? E pegou o menino, tirou daquela situação, foi lá no final e falou, olha, não faz denúncia à polícia, né? Ele é menor, vamos ver o que está acontecendo. E aí ele foi na conversa com essa criança, 12 para 11 anos, ele descobriu que o pai e a mãe desse menino tinha sido morto no tráfico, não lembro qual era a favela do Rio de Janeiro. E desde pequeno ele foi criado solto na favela. Ele já tinha passado por várias instituições de ressocialização no Rio de Janeiro, várias passagens. Né? E aí ele começou a manter contato com esse menino, levava sempre alguma coisa, alguma roupa, algum alimento, insistiu em voltar a estudar, e ficou uns meses acompanhando, até que passou um tempo, ele se deu a notícia que mataram esse menino. Né? Então, assim, o menino é fruto, né, do ambiente que veio. Embora eu ouço alguns colegas que falam assim, não, roubou porque quis, matou porque quis. Não é bem assim. Tem que se olhar com cuidado. É claro que quando alguém comete um crime, essa pessoa tem que ser punida. Né? Mas a gente não quer mais crime. A gente quer entender por que o crime acontece, qual é a causa, para acabar com esse crime ou minimizar. Porque senão nós vamos ficar nessa visão punitiva. Igual a discussão que já teve, ainda tem, que é a redução da minoridade para 16 anos. Como se reduzir a minoridade fosse acabar com a violência. Não vai acabar com a violência. Né? Vai ficar mais tempo preso e a causa, o motivo, não é atacado nem resolvido. Então você vai encher essas instituições de menores, outras instituições, e não vai recuperar, não vai resolver o problema. E é bem como demonstra no filme, né? Por exemplo, o Jaivo, que foge da prisão, mas pouco tempo depois se envolve numa treta maior e acaba sendo morto pela polícia. Então, é um loop, né? Parece que como se não conseguisse sair desse sistema, assim, nasceu dentro e tudo que envolve a vida toda situações adversas e o fim é basicamente assim, né? Então, assim, é muito complexo até de analisar. Eu tive amigos mesmo próximos
que pouco tempo depois que saiu da cadeia também, já foram mortos. Então, assim, jovem, né? Não chega nem aos 30. Outro também que foi morto por um acidente de um outro adolescente que foi assaltar, eu acho que não sei se foi a primeira vez, foi um caso que aconteceu em Anápolis, numa locadora, não sei se o senhor está lembrado, lá na Jaiara. E até as câmeras a gente dá para ver, né? O menino tinha 16 anos e atirou por acidente, terminou o roubo, fugiu, e assim, depois disso ele foi passar por outras situações, e o outro que 20 e poucos anos não sobreviveu. Então, assim, é um dominó, né? Que não derruba só um, mas quem tiver em volta também, porque a sociedade está envolvida e ela também é lesionada pelo que acontece, né? Eu lembro, Beatriz, quando eu fazia universidade no Rio de Janeiro, família pobre, e eu morava no bairro chamado Bangu, e de ônibus cedo era cerca de 1h30 para o centro do Rio de Janeiro, eu tinha que ficar na fila do ônibus, e muitas vezes eu não tinha dinheiro para almoçar, e às vezes a aula terminava, era meio-dia e pouco, não tinha dinheiro para almoçar. E aí o dinheiro que dava era para comprar um salgadinho, que hoje era em torno assim, de 40 centavos, 30 centavos, comprar aquele salgadinho, e ia comendo no centro do Rio de Janeiro até chegar o ônibus. Né? E eu fico pensando, os dados que eu citei agora há pouco, de acordo com a ONG Visão Mundial, tá, os dados que eu citei sobre crianças no Brasil, imagina, 70 mil crianças vivem com fome no Brasil. Quando eu não tinha dinheiro para almoçar no Rio de Janeiro, na UFRJ, a fome é algo muito dolorido. Né? Eu comia uma coisa e outra, mas ficava com fome. Agora, você imagina crianças e adolescentes vivendo na rua, na chuva, na tempestade, dependendo do lugar do Rio de Janeiro, em algum momento é muito frio, ocorre mais meses do ano do que outras regiões. 70 mil pessoas que vivem com fome. Né? E 19% dessas crianças, dormem com fome. Né? E aí vai usar droga, vai cheirar cola, vai assaltar, vai roubar. Eles vão buscar uma forma de procurar comida. Né? Então, assim, essa pesquisa do ano passado, e a pandemia agravou esse quadro, nós não temos no Brasil políticas públicas para criança e adolescente, né? População de rua. É uma discussão e tanto, assim, que a gente tem que levar para frente, né? Até porque o sistema educacional, ele é feito de uma forma para estender esse quadro de miséria, de violência, né? A gente vê que nem sempre todos que entram na escola conseguem ao menos terminar o ensino médio, né? Quem dirá entrar no ensino superior ou técnico, assim, não que é uma obrigação de todos ir para a faculdade, mas eu acredito, assim, de se descobrir ali, né, de alguma forma, não de uma forma, assim, obrigatória, igual esses trabalhos escravo, exploratório, que padroniza o estilo de vida da pessoa e ainda remunera super mal, né, então, assim, é uma discussão e tanto. E a nossa chamada, ela está encerrando, e aí, como os meninos não estão conseguindo falar, a gente está com o Google Meet grátis, e aí daqui a pouco ele fecha, então vamos para as considerações finais. Ok. Obrigado por ter me convidado e por ter proporcionado eu conhecer o filme, né, Os Esquecidos, que eu não conhecia. Depois eu pesquisei um pouquinho sobre o Luiz Buñuel, um diretor fantástico, surrealista, e é importante que as pessoas entendam que tudo tem uma causa, tudo tem um motivo, que nada é natural. Então, a pobreza, a desigualdade social, a exploração de um homem sobre o outro é consequência, primeiro, de como os homens organizam o mundo do trabalho, o mundo da produção. E, no segundo momento, também tem relação com como se faz política no Brasil e no mundo. A pobreza, a fome,
ela é uma construção social, ela não é normal, ela não é natural. Nós temos no Brasil uma pequena minoria que concentra boa parte da riqueza produzida, nós temos um problema de distribuição de renda, de riqueza, os ricos pagam poucos impostos e a classe média paga muitos impostos. Então, quando se está numa situação de pobreza e desigualdade, é fundamental que se rompa esse ciclo. Né? Quando se tem uma geração de pobreza e alguém daquela família consegue estudar, consegue sair daquela situação de miséria, provavelmente aquela geração seguinte daquela pessoa que quebrou o ciclo da pobreza vai ter uma vida melhor. E não é questão somente de esforço pessoal, não é questão de meritocracia. Nós somos uma sociedade desigual, as oportunidades são desiguais, né? As pessoas partem de posições na vida diferentes, a competição é uma competição injusta, desleal. O Enem, enquanto a elite tem os alunos da escola privada de elite do Brasil, eles têm o dobro de horas aula do aluno da escola pública, é uma competição desigual, né? Então, não venha falar em meritocracia. Meritocracia é bonito quando as pessoas estão na mesma posição de igualdade. Aí nós podemos falar de meritocracia, né? Então, entender que são necessárias políticas públicas a nível federal, estadual e municipal, principalmente para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social, porque criança e adolescente no Brasil sofrem muito. Violência doméstica, prostituição, trabalho infantil, escolas em algumas regiões do Brasil que têm professores que não têm formação, escolas inadequadas. Então, a criança, isso é um problema geral, adulto como criança, mas os crianças e adolescentes acabam sofrendo muito, muito mais por isso. Ontem, minha esposa me contou um caso de um aluno do Polivalente, que vai terminar agora com 18 anos, termina o ensino médio com 18 anos, que nunca pegou no computador, que nunca tocou no notebook. Com 18 anos, vai terminar agora. E aí minha esposa falou assim, olha, eu tenho um notebook aqui que não está legal, mas dá para ajeitar, eu vou dar para esse rapaz. Eu falei, não, sem dúvida, a gente até conserta para esse rapaz esse notebook. Então, assim, a pandemia, ela escancarou a desigualdade social, aumentou a pobreza, né? Nós estamos quase 20 milhões de pessoas passando fome, nós temos um problema de fome, desemprego, inflação. Isso não é normal, isso não é natural, isso tem as pessoas que são responsáveis por isso. É claro que a pandemia iria chegar no Brasil, mas nós poderíamos ter tido menos mortes no Brasil, né? A pobreza poderia ter sido menor, a inflação poderia ter sido menor. Então, resolver o problema da fome, da pobreza, da desigualdade, é uma questão política. E quem faz política são os homens. Então, nós vivemos numa democracia, nós vamos votar, que no próximo ano a gente possa votar melhor, com mais consciência e responsabilidade. Obrigado, Beatriz, por me convidar. Foi muito bom estar com vocês. Show! Eu que agradeço muito, assim, por esse bate-papo rico, né, e cheio, assim, de reflexões, informações. E é isso, eu reforço o recado, vamos votar com consciência, né, porque tanto o silêncio quanto o voto errado, ele pode ser fatal. Então, vamos ter mais consciência aí, pessoal. E quem está acompanhando aqui com a gente, muito obrigado, Catherine, o Smith.